Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concede hoje, 20 de março de 2024. Era 20 de março de 2020, quando os primeiros decretos de pandemia fechavam as igrejas, não é? E naquela oportunidade eu e o pastor Ciro Zibordi, conversando, acertamos de realizar uma primeira live, não é? Com transmissão para os nossos alunos do CETADB inicialmente, e falamos a respeito das coisas que estavam acontecendo naquele momento. E a pergunta que se fazia era se o vírus seria o fim do mundo, ou traria o fim do mundo. Essa era a pergunta que se fazia, e naquela oportunidade foi tratado a respeito desse tema. E como durante a live surgiram muitas perguntas, nós acabamos realizando uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e hoje estamos realizando a nossa live, que será a aula de número 187. Em determinado momento, ainda no início do período da pandemia, nós realizávamos as lives às quartas-feiras, não é? Assim como hoje, às quartas a partir de 22 horas e também aos domingos a partir das 10, aí ia de 10 até 11 horas da manhã, uma vez que não podia realizar, reunir os irmãos nas igrejas para a escola bíblica dominical. Depois, passado já um tempo, quando houve flexibilização, não é? Ainda no início ali do período da pandemia, nós cancelamos a aula da manhã, porque ficou difícil de realizarmos a live pela manhã no domingo, em função de que estávamos indo para a escola bíblica dominical. Eu aqui em Apucarana já trabalhando na superintendência dos trabalhos da escola bíblica dominical, então não tinha mais condições e tempo, né, de fazermos pela manhã, e mantemos apenas as quartas-feiras, não é? Toda quarta-feira à noite, sempre no horário de 22 horas pelo Instagram. No início, o nosso perfil era o CETADB oficial, mas ali no período da pandemia eu acabei fazendo uma bobagem e bloqueei a conta por causa de uma alteração de data de aniversário, né? Bloqueei a conta e não consegui mais recuperar. Aí criamos esse perfil CETADB e através dele então passamos a transmitir desde setembro, não me recordo bem a data, se agosto ou setembro de 2020 para cá, através desse perfil. Hoje, a nossa aula de número 187, sempre, não é, as nossas aulas de quarta-feira, com a participação do pastor Ciro Zibordi. Este é o trabalho que nós iniciamos, conforme disse, em 20 de março de 2020. Nós já fizemos uma variante, não é, de temas. Tratamos sobre assuntos escatológicos, tratamos sobre teologia bíblica, tratamos sobre usos e costumes, tratamos também a respeito de teologia propriamente, enfim, e atualmente estamos ainda trabalhando nesse tema da escatologia bíblica. E das nossas aulas, não é, sobre escatologia bíblica, foi que nasceu o curso, esse aqui, ó, Perguntas Escatológicas. Ele surgiu exatamente a partir do momento que já havia passado o ano de 2020, 2021, e aí ainda no começo de 2022 nós fizemos ainda algumas lives, e juntando as perguntas, não é, todas as perguntas que nós tivemos ao longo desse tempo, nós organizamos. O pastor Ciro fez uma parte mais concisa a respeito de questões que se repetia, não é? E que eram tratadas durante as nossas aulas, e com isso organizamos o livro 101 respostas às principais questões sobre doutrina das últimas coisas. É isso ou não é, pastor Ciro? Diga lá. É isso aí, pastor. Pai do Senhor, tudo bem? Senhor, tudo bem? Já é uma longa jornada, né? Desde 2020. Eu estou dando aqui exatamente esse panorama. Dia 20 de março de 2020 foi quando nós fizemos a primeira, e depois passamos a fazer sempre às quartas-feiras,
uma vez que agora eu não me recordo, mas dia 20 de março de 2020 foi, se não me engano, uma quinta ou uma sexta-feira. Depois nós passamos a fazer sempre às quartas, e aí estamos até hoje realizando esse trabalho. O intuito é orientar os irmãos, ensinar, instruir a respeito de temas diversos. Neste momento nós estamos rodando com questões ligadas à escatologia bíblica, mas nós temos outros 4 temários, né, que nós trabalhamos, e de tempo em tempo nós mudamos o temário, até para não ser muito cansativo aos irmãos, aqueles que seguem, ainda que tem vários irmãos que sempre são novos, alunos novos do CETADB, seguidores novos, tanto do perfil do CETADB, quanto também no perfil do pastor Ciro, e a gente se junta aqui para fazer esse trabalho, e com certeza os irmãos têm sido instruídos, têm tido oportunidade de aprender, não é? Esse é o caso. Pastor Ciro, faça aí as suas considerações para que a gente possa já estar iniciando aqui o nosso temário de hoje. Então, esta é uma live de aniversário, né? 4 anos. É um prazer. Tempo, né? Pois é. É um prazer estarmos aqui, né? E estamos prontos aí para mais esse desafio, né? Porque cada live, cada aula, né? Nós somos desafiados aí a responder as questões mais diversas, né? E difíceis muitas vezes. Nem sempre nós temos uma resposta assim, a melhor, né? Porque também há perguntas para as quais nós não temos, na verdade, uma resposta, principalmente quando estamos falando de escatologia, mas nós procuramos aí pelo menos ajudar os irmãos a se interessar pelo assunto, a ter interesse em saber cada vez mais, né? Então é esse o nosso objetivo, e nós chamamos esses nossos encontros aqui semanais de aulas, justamente porque a nossa missão parece um pouco presunçoso da nossa parte dizer isso, mas é uma resposta que eu sempre tenho procurado dar, não é? Às vezes a pessoa nos aborda assim, querendo nos desafiar, querendo que nós demonstremos o que a gente sabe, querendo pôr à prova os nossos conhecimentos, e a minha resposta é muito simples. Eu digo, olha, a minha missão é ajudar a quem deseja aprender. Se a pessoa já acha que tem um conhecimento muito elevado, que não precisa mais aprender, então, né, claro, nós também estamos aprendendo uns com os outros, né? Mas nestas lives especialmente, o nosso objetivo é ajudar as pessoas a crescerem em conhecimento. Então, mesmo quando a gente não tem uma resposta que pode ser considerada peremptória, né, assim, definitiva, que realmente resolva a questão, a gente sempre orienta a pessoa a continuar estudando, porque há perguntas para as quais até hoje, né, eu não tenho resposta. Eu procuro a resposta e parece que às vezes eu cheguei perto, mas depois já parece que não é aquilo que eu imaginava. Então a gente tem que continuar estudando para que nós aprendamos o máximo possível que estiver ao nosso alcance, mas sabemos que muitas coisas nós só vamos saber mesmo quando estivermos ali na qualidade, né, como diz o apóstolo Paulo, na estatura, né, de varão perfeito. Por enquanto nós estamos subindo aquela escada que não tem o último degrau, né? Cada dia a gente sobe um degrau, mas Deus olha para nós e diz, tá bom, mas está ótimo, continua subindo e temos que continuar sempre melhorando. Maravilha. O irmão William Santiago está com a gente aqui na live, ele perguntou se ele pode comprar o livro do curso de escatologia sem ser aluno do CETADB. É só acessar o site e fazer a aquisição ali. Você vai fornecer os seus dados de endereçamento para o envio e vai poder fazer o pagamento, inclusive, através de cartão de crédito. Se tiver dúvida, tire um print da tela, esse telefone fixado aqui no comentário é o meu WhatsApp pessoal. A gente vai poder conversar a respeito disso, mas acessando, né, o site cetadeb.com.br,
os irmãos podem adquirir não só o curso de escatologia, como qualquer um dos cursos que o CETAD oferece aí para os irmãos, não é? Muito bem, é isso aí, irmão Everlon. Tem coisa que só no céu, só quando chegarmos lá, né? Com certeza. É desse jeito aí, só no céu. Pois bem, pastor, olha só. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Esse é o texto de Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Gog e Magog, também nós temos relato de Ezequiel, capítulo 38 e 39. A pergunta primeira que nós temos para a nossa aula de hoje é exatamente essa: haverá, o correto seria haverão, né, 2 batalhas de Gog e Magog? O que nós podemos dizer inicialmente é que haverá 2 levantes. Eu creio que não chegará a ser uma batalha. Pela descrição da Bíblia, serão 2 levantes contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. E esses levantes são diferentes, em momentos completamente diferentes, e a única coisa que eles têm como semelhança é o nome. Que nome? Gog. Porque, aliás, aí nesse caso de Apocalipse que o irmão leu, mencionam-se Gog e Magog. Agora, é interessante que o uso aí é metafórico. O texto aí vale-se desse termo Gog e Magog de maneira metafórica, porque quando nós lemos Ezequiel capítulos 38 e 39, talvez seja até interessante nós lermos, não vai dar tempo de fazer uma explicação longa, porque tem outras questões, mas se o irmão puder nos fazer essa gentileza de ler Ezequiel 38, é uma leitura até um tanto extensa, mas seria interessante. Os versículos 1 a 16, por gentileza. Agora, Ezequiel 38, 1 a 16. Profecia contra Gog. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos verás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como a tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a sua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se juntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sebá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo, ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová:
não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Muito bem. Muito grato, pastor Ercos. Peço desculpas por ter feito o irmão fazer uma leitura tão extensa. É que o texto ele é muito claro, ele é explicativo, né? Então, quem ler com atenção essa profecia, tendo cuidado de perceber o momento em que ela deverá se cumprir, e qual é o momento? Se você retroceder um pouco e ler o capítulo 37 de Ezequiel, porque Ezequiel, a partir do capítulo 37, ele apresenta uma sequência, uma ordem sequencial. Então, nessa ordem sequencial de Ezequiel, você percebe no capítulo 37 que se menciona o quê? A restauração de Israel, não somente nacional, mas também espiritual. Porque a restauração nacional de Israel, nós podemos dizer que aconteceu, só que ela ainda não aconteceu da maneira como está prevista na Bíblia. Porque muita gente se apressa em dizer, não, a profecia já se cumpriu. Veja, hoje nós temos visto amostras do que realmente acontecerá por ocasião do milênio. Veja que até o caso lá dos bolanes, que o pessoal diz que o Mar Morto, agora tem peixes no Mar Morto, e também Israel está plantando no deserto, isso já é o cumprimento da profecia. Tudo isso são, na verdade, indicadores de que Deus ele tem compromisso com a sua palavra e de que ele vai cumprir, do jeito como está na Bíblia. A restauração de Israel também mostra isso. Só que Israel ainda não ocupou, porque a profecia, se você prestar atenção desde o Gênesis, capítulos 13, 15, 17, e também com respeito ao trono davídico, todas essas profecias com respeito a reino, herança, terra, vão se cumprir de maneira literal. Israel ocupará a terra prometida, e a terra prometida, ela vai do Egito até o Iraque atuais. Israel nunca ocupou essa terra prometida, mas hoje Israel já é uma nação. Então, claro que essa profecia de Ezequiel 38, ela vai se cumprir quando Israel estiver seguro na sua terra, já para entrar no milênio, né? Ainda não será o milênio, mas Israel já vai estar restabelecido, digamos assim, não na sua totalidade, mas em vias de ter ali o início do milênio, quando Deus vai cumprir tudo aquilo que está entre os capítulos 40 e 48. Então, os capítulos 38 e 39, você tem praticamente uma transição. Então, é por isso que essa batalha, que na verdade será um levante contra Israel, está claro, o irmão leu aí no texto, menciona-se Israel, menciona-se também as montanhas de Israel, e lá o inimigo será abatido quando ele estiver ali querendo atacar Israel a partir do norte, claramente. Então, as montanhas do norte. Então, são vários detalhes que estão aí, que nos faz acreditar que esse levante acontecerá antes do milênio. Possivelmente, dentro do período tribulacional, ou talvez um pouco antes do período tribulacional, mas entrando para dentro do período tribulacional, porque vai haver um levante, uma reunião de nações, que terá um líder. O líder aí é chamado Gog, Gog da terra de Magog. Esse líder, alguns especialistas em escatologia gostam de fazer uma associação com o anticristo. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que Gog é um outro líder do norte. Ele vai ter uma grande expressão no norte, e aí se menciona inclusive o extremo norte.
Quando você olha para o mapa, claro, ao norte de Israel, o que você vai ver? Você vai ver o Líbano, você vai ver a Turquia. Só que no extremo norte, se você for subindo, você vai chegar na Rússia. Então, muitos já dizem que a Rússia é esse grande inimigo, esse Gog, na verdade, vai ser o líder da Rússia. Claro, isso não podemos ser dogmáticos quanto a isso, mas é uma possibilidade. Então, esse é um levante que está profetizado, é um conglomerado, é uma coalizão de povos tendo um líder, que é Gog. Gog da terra de Magog. O que é Magog? Se você olhar para os tempos bíblicos, claro, representava ali alguma nação na região do norte, mais próxima ali de Israel, não no extremo norte. Mas tem outras aí, tem Tubal, tem Meseque e tal. Várias nações, se você for fazer uma pesquisa, porque essa profecia ela tem também um cunho geográfico, né? Ela apresenta uma região geográfica que hoje tem nomes diferentes. Veja que a Turquia hoje, nos tempos bíblicos, era chamada de quê? Ásia Menor, Anatólia. Então, o Iraque hoje era lá onde está, na verdade, a Babilônia. Então, esses termos que aparecem aí, claro, eram os termos alusivos ao que havia naquela época, quando a profecia foi destinada, foi transmitida aos destinatários originais. Mas o texto que está claro, irmão Leo, que é para o cumprimento para o fim dos dias. Não era para aqueles dias imediatamente, era para o fim dos dias. Então esta é uma profecia, a profecia sobre o levante de Gog, que acontece, repito, antes do milênio. Não vamos aqui entrar nas especificidades, porque não dá para ser dogmático quanto ao momento exato em que começa esse levante, mas nós podemos afirmar com certeza que será antes do milênio, porque, claro, quando Cristo estiver reinando no milênio, não haverá espaço para esse tipo de levante, porque Cristo vai dominar o mundo com vara de ferro, ele vai exercer o controle total sobre o mundo. Só que depois do milênio, o diabo que estará preso durante todo o milênio, a Bíblia diz em Apocalipse que ele será solto por um pouco de tempo para enganar as nações, para enganar aqueles que se deixaram levar, é claro, pelo seu engano. E diz o texto que o irmão leu, antes de Ezequiel, Apocalipse 20, versículos 7 a 10, que Satanás vai conseguir seduzir pessoas dos 4 cantos da terra. Ou seja, das 4 regiões, norte, sul, leste, oeste. Não está mais se falando de um levante do norte. Agora é um levante global. Só que aí se menciona Gog e Magog. Você percebe que o uso aí claramente é metafórico. Porque, para começar, não são 2 povos, Gog e Magog. Gog é um líder da terra de Magog. Tanto que se nós lêssemos Ezequiel 39, nós veríamos também que quando Deus julgar Gog e seu conluio, a sua coalizão, serão detidos nas montanhas de Israel, pelo próprio Deus que vai intervir, e Deus também visitará, diz a profecia de Ezequiel 39, Deus visitará a terra de Magog, ou seja, lá onde tudo foi arquitetado, onde tudo foi urdido, este plano foi urdido, lá também haverá um ataque. Deus vai também punir aqueles que estiverem lá. A terra de Magog será também punida, sofrerá os juízos de Deus. Lá em Apocalipse 20 é outro assunto. Alguns teólogos forçam a harmonização. É um perigo que existe em algumas tradições, que até riem, às vezes, da nossa posição pré-tribulacionista, mas eles gostam de forçar a harmonização de textos. E eles dizem que isso é fazer boa exegese. Veja, não tem como você harmonizar o que não é harmonizável. Não tem como. Não tem como você harmonizar textos que são completamente diferentes. E claramente você percebe isso.
Uma profecia é para antes do milênio, a outra é para depois do milênio. Uma profecia fala de um levante de povos do norte, tendo um líder. Outra profecia diz respeito a Satanás, ele é o líder desse levante, e não diz respeito ao norte, diz respeito a 4 cantos da terra. E o termo Gog e Magog é simplesmente usado de maneira metafórica, como acontece no próprio livro de Apocalipse. Você vê outros termos, Jerusalém sendo usado, ali também, Babilônia, termos representativos, mas que não se referem especificamente a um lugar, a uma localização geográfica. Então, a profecia de Ezequiel 38 e 39 diz respeito a um levante de uma região. É uma profecia que é geográfica, vamos assim dizer. Já no caso de Apocalipse 20, não. É um levante geral de Satanás contra Deus, contra o seu povo, e que Deus, claro, vai responder rapidamente. Satanás não terá êxito, isso servirá apenas para ali pessoas mostrarem a sua verdadeira face. Pessoas que, na verdade, mesmo tendo passado pelo milênio, elas não terão se firmado nos caminhos do Senhor e terão se desviado, indo após Satanás. Então, após essa longa leitura bíblica que o irmão fez e essa explicação, que eu também não fui muito sucinto, acabei me alongando um pouco também, mas a resposta é que haverá 2 levantes. O levante de Gog, da terra de Magog, que vai formar uma coalizão de povos, que eu não estou aqui nem explicando esses povos, né? Mas apenas falando que vai ser um levante de uma coalizão de povos antes do milênio. E depois o outro levante é do próprio Satanás, que o texto bíblico toma, a profecia bíblica toma emprestada, na verdade, emprestado o termo Gog e também Magog da profecia de Ezequiel, mas na verdade você vê aí que é uma metáfora, né? É apenas um termo sendo tomado no lugar de outro para falar de um evento que não tem nada a ver diretamente com o primeiro. Então não é, na verdade, uma antecipação, como alguém diz. Não, olha, Ezequiel já previu o que vai acontecer. Não, é outra coisa. São 2 eventos completamente diferentes. Maravilha, que acontecerão em momentos diferentes. Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 17 é dos últimos já do texto bíblico, diz: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17 eu tenho lido, e a pergunta é essa aqui: como explicar o texto o Espírito e a noiva dizem vem? Então, o Apocalipse é um livro especial e que nós temos que saber interpretá-lo, né? Porque ele tem uma estrutura que nós chamaríamos de epistolar. Só que ele, ao mesmo tempo, ele é literatura apocalíptica e também é profético. Então veja que se você fosse classificar Apocalipse dentro de um gênero literário, seria, na verdade, um gênero triplo. Apocalipse seria apocalíptico, profético, epistolar. Apocalíptico parece redundância, porque é o próprio livro de Apocalipse, mas é porque nós estamos nos referindo à literatura apocalíptica. Porque a literatura apocalíptica, ela teve assim uma grande produção entre os 2 séculos antes de Cristo e depois os 2 séculos depois de Cristo, um período de 400 anos. Mas não um período interbíblico, são 2 séculos antes de Cristo e 2 séculos depois. Então houve uma grande produção do chamado apocaliptismo, né? Então ali você tinha, na verdade, uma literatura apocalíptica. Agora o som ficou ruim. Cortou o som. Voltou? Voltou. Desculpa aí. É porque
conectou automaticamente aqui o fone de ouvido. Eu já desliguei o Bluetooth. Então, o que acontece? Como eu estava explicando, o apocaliptismo, né, que tem uma relação até com os livros apócrifos, não são livros que têm o selo da inspiração divina, mas eles têm características. E essas características, elas acabam, de certa maneira, sendo encontradas no livro de Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse é um livro inspirado por Deus, e não é meramente um apocalipse, assim, né, dentre tantos apocalipses. É um apocalipse profético. E, ao mesmo tempo, é epistolar, porque não só porque tem 7 mini epístolas dentro dele, mini cartas, mas porque a sua estrutura é epistolar. Então, Apocalipse ele tem um prólogo e ele tem um epílogo. Então, é preciso identificar essas partes no livro para você não colocar o carro na frente dos bois. Então, por exemplo, quando você identifica o prólogo de Apocalipse, são os primeiros versículos do capítulo 1, os primeiros 8 versículos, na verdade. Ali, por exemplo, tem uma menção à manifestação do Senhor em poder e grande glória, quando se menciona que todo olho o verá. E alguém, apressadamente, pessoas de outras tradições aí, diz, está vendo? No arrebatamento, todo olho verá. Mas esse texto não fala do arrebatamento. Porque, aliás, o Apocalipse, o arrebatamento não é objeto de análise no livro do Apocalipse. O arrebatamento ele é mencionado indiretamente, mas a igreja já é vista no céu a partir do capítulo 4. Então, não se menciona o arrebatamento propriamente. Claro que João ele tem um arrebatamento, que muita gente diz que ali é uma representação da igreja. Mas aí é forçar um pouco o texto, né? Ele não está dizendo isso exatamente. Mas João já vê a igreja representada pelos 24 anciãos no céu, né? Então a igreja já está no céu, quando começa a se desenrolar o futuro. Por isso que o arrebatamento não é objeto da profecia dentro dessa ordem sequencial que começa no capítulo 4. Mas, como o Apocalipse é apresentado de uma forma epistolar, você tem o prólogo e depois você vai ter um epílogo. Onde está o epílogo de Apocalipse? A partir do capítulo 22, versículo 6. Tudo que está em Apocalipse 22, versículo 6 até o final, versículo 21, é epílogo. E nesse epílogo, você não vai ter mais a abordagem sequencial da profecia. Você vai ter, assim como no prólogo, uma palavra para a igreja, uma palavra para os destinatários originais e uma palavra também para nós. E o perigo que existe quando a pessoa não considera tudo isso que eu falei é pegar uma frase isolada de Apocalipse, pegar uma frase depois de uma menção profética e achar que aquilo é uma continuação. Não. Aqui, esse versículo que o irmão citou, o irmão leu, Apocalipse 22, 17, está dentro do epílogo de Apocalipse. E uma primeira coisa que tem que se fazer aqui, que é importante, é saber quem está falando e o que está sendo tratado. Então, só para fazer uma menção rapidamente, se você começar a leitura a partir do versículo 7, que já está dentro do epílogo de Apocalipse, você vê Jesus falando. Jesus diz, eis que presto vem. Claro, é ele que está falando, que é ele que vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. No versículo 8, você começa a perceber que começa a haver uma alternância. Ora Jesus fala, ora João fala, ora o anjo enviado por Jesus também fala, e você tem que estar bem atento para você saber quem está falando e do que se trata. Então, no versículo 7, Jesus diz, eis que presto bem. No versículo 8, agora é João que fala. Ele se identifica. Eu, João, sou aquele que vi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo. E o anjo não quis aceitar a adoração, porque não é Jesus, é o anjo enviado por Jesus. E o anjo diz no versículo 9, eu sou o seu conservo. Agora é o anjo que está falando. Aí você vai para o versículo 10, o anjo continua falando, não celes as palavras. E aí tem o versículo
11, quem é injusto, seja justo ainda. No versículo 12, Jesus retoma a palavra. Olha aqui, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus retoma a palavra. No versículo 13, Jesus continua falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Versículo 14, continua Jesus falando, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, etc. Versículo 15, ficarão de fora os cães feiticeiros. Versículo 16, Jesus continua falando, eu, Jesus, enviei o meu anjo e tal. Quando chega o versículo 17, quem está falando? Os teólogos ficam debatendo, será que é Jesus? Será que é Jesus? Porque não houve mudança aí no texto. O contexto imediato diz que é Jesus falando. Então, se Jesus diz, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Eu pergunto, Jesus aqui está falando da sua vinda? Claro que não. É só você prestar atenção. Porque agora, já fora do bloco profético, nós estamos no epílogo do livro. Jesus começa a transmitir orientações para a sua igreja de maneira geral. E ele mostra aqui o papel da esposa, que é a igreja, com a ajuda, claro, do Paráclito, o Espírito Santo que é mencionado aí, porque o Espírito habita na igreja. A igreja está cumprindo o seu papel na terra de, ante tudo isso que está no livro de Apocalipse, que vai se cumprir, essas coisas devem acontecer, Jesus então diz, olha, o Espírito e a noiva estão cumprindo o seu papel. A igreja está na terra, fazendo o quê? Convidando o pecador para arrepender-se, convidando o pecador para tomar uma posição para que ele não sofra o juízo, mas para que ele seja salvo, porque eis que cedo vem, Jesus já tinha dito antes, eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E agora ele diz, o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, veja, é para quem quiser ser salvo do juízo, quem quiser ser arrebatado para não participar do período tribulacional, a noiva está pregando, a esposa com a ajuda do Espírito Santo, porque Jesus mesmo disse para a igreja, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A esposa, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ela está pregando, ela está anunciando que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Por quê? Porque Deus vai julgar a terra, e o livro de Apocalipse mostra isso. Então Jesus agora, nesse versículo 17, na conclusão de Apocalipse, no epílogo deste livro, ele informa, ele diz que o Espírito Santo, juntamente com a esposa, eles estão convidando o pecador. O Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve e entender essa palavra, assim como a mulher samaritana fez, quando ela teve um encontro com Jesus, já foi lá na cidade e disse, vinde e vede, um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Aquele que ouve e entende a palavra, também deve dizer, deve convidar. Então veja, presta atenção, o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve e entende, claro, ouvir é no sentido de entender, aquele que ouve, diga vem. E quem tem sede, a pessoa que está sedenta e quer ser salva, e quem tem sede, venha. E quem quiser, porque o convite é para todos que quiserem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então este é um versículo que não fala da vinda de Jesus, mas fala do convite para o pecador para ser salvo, claro, para escapar da tribulação que virá sobre a terra, ou seja, é uma mensagem evangelística apresentada pelo próprio Senhor Jesus. Maravilha, meu pastor, fica claro dessa forma
para os irmãos. E a noiva diz: vem, desse jeito. E o convite continua aberto: vem. E quem quiser, venha. A terceira questão, meu pastor, que nós temos para a nossa aula de hoje é de número 187. Deixa eu aproveitar aqui, irmãos. O pastor Ciro tem feito um grande trabalho às terças-feiras, transmitindo no seu canal no YouTube, um estudo perícope por perícope do livro de Apocalipse. Eu acho que, se os irmãos podem, assistam. Eu não tenho conseguido assistir ao vivo por causa do horário, O horário é um horário que é complicado para a gente aqui. Mas a gente sempre tem acompanhado e acho que os irmãos deveriam também se prestar a assistirem às aulas, porque elas são muito instrutivas. Isso no canal Ciro Zibordi no YouTube. Você se inscreve ali e assista às aulas que o pastor tem transmitido ali a respeito do livro de Apocalipse, fazendo comentário de trechos, porções de cada um dos capítulos da Bíblia. Por isso é perícope por perícope, mas é altamente instrutivo. Se vale de poder estar aprendendo, porque aprender é algo imprescindível para o nosso tempo. A terceira questão, então, pastor, diz o seguinte: a Nova Jerusalém que desce é estrutura física com ruas de ouro ou ela é a igreja? Pastor Ercos, muito grato pela menção aí da nossa live, semanal. Na verdade, eu tenho uma playlist no meu canal denominada Apocalipse, e eu vinha respondendo questões há vários anos, que o meu canal ele existe desde 2007, uma coisa assim, só que eu fui acrescentando vídeos sem ter uma ordem, e alguns irmãos me pediam para eu fazer uma abordagem de Apocalipse expositiva, Então eu resolvi fazer isso aí, e graças a Deus que Deus nos tem dado graça aí, e estamos trabalhando aí também num texto aí que, se Deus quiser, futuramente pensamos em publicar, Então é um trabalho de apresentação de Apocalipse. Ao mesmo tempo, claro, para a gente apresentar, a gente tem que fazer esse trabalho também de pesquisa, escrever. Com certeza. E é isso que nós temos procurado fazer. Agora, muito grato. Quanto à questão aqui, veja, esta talvez seja uma das perguntas mais difíceis que nós temos para responder, porque ela diz respeito ao futuro e especialmente no que tange ao estado eterno, a dimensão que nós não temos condições de descrever, porque tudo isso ainda se revelará para nós. O que nós temos no livro de Apocalipse é a profecia de que isso vai acontecer. Então, eu afirmo aqui, a minha afirmação vai ser em dois sentidos. Em primeiro lugar, claro, a profecia ela deve ser tomada literalmente, porque você não tem permissão de alegorizar o que é literal. Então, de fato, haverá uma nova Jerusalém, que desce do céu, uma santa cidade. Agora, como será a nossa habitação nessa cidade, já que nós também não vamos estar mais sujeitos hoje ao espaço, à restrição de espaço, Veja que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, e Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele atravessava portas e paredes, portas fechadas, ele desaparecia aqui, aparecia em outro lugar, ou seja, ele não estava mais nesse estado que nós estamos hoje, limitado. E nós vamos estar no estado glorioso também. Então, eu afirmo, claro, que a descrição é literal, até porque você tem uma profecia. Se o irmão puder ler, por gentileza, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, Jesus promete o que aos vencedores? Veja aí, por gentileza, Apocalipse 3, versículo 12. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então aí está claro que o vencedor,
vai estar, conforme o Senhor Jesus prometeu, na Nova Jerusalém. Então não há questão, não há aqui permissão para dizer, não, isso aí é alegórico. Não, é uma profecia. E foi o Senhor Jesus quem falou. Quando nós vamos para Apocalipse, claro, é uma profecia, mas nós não temos como ir além do que está escrito, né? Do que está no texto. Não, e não podemos querer também, eu vejo pessoas tentando explicar o inexplicável. Mas Romanos 8:18 é claro, né? As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É uma glória e vai ser revelada. Então, nós não temos como ir além disso. Tanto que se você pegar autores renomados, estou com vários livros aqui de Apocalipse, né? Osborne, que é um tratado grande, tem a obra do mestre Antônio Gilberto, Severino Pedro da Silva, e George Led, e tantos outros autores. Se você pegar eles, a explicação deles para essa passagem, você vai ver que a maior parte não se arrisca. Os que se arriscam começam a fazer aquele negócio que é divagação, né? Divagação. Traz um assunto ali correlato, mas não explica, não chega à conclusão. O próprio Stanley Horton, está até próximo de mim aqui esse livro, o meu tem capa antiga, Vitória Final, aliás, parece que está até esgotado na CPAD também esse comentário. Está esgotado. É um livro excelente, né? E o Stanley Horton, que é um pentecostal, né, assembleiano, um erudito, né, mas é um teólogo pentecostal mesmo. É interessante quando você pega o versículo de Apocalipse 21:2, que diz assim: eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Stanley Horton, ele se limita a um pequeno parágrafo. Ele diz o seguinte: a Nova Jerusalém é verdadeiramente santa, preparada por Deus para uma hora e propósitos especiais. Ela já existe no céu. É a cidade que Abraão buscou e que todo o povo de Deus continua a buscar. O próprio Deus é o seu arquiteto e fundador. Ele cita algumas referências, né? É um lugar preparado para um povo devidamente preparado. Aí aqui, quando ele faz essa menção, é um lugar preparado para um povo devidamente preparado, é algo interessante nós observarmos que, quando a Bíblia menciona aqui em Apocalipse 21:2, e eu, João, vou repetir a leitura, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Você percebe aqui, aparentemente, não é? O texto bíblico quer nos fazer pensar nos habitantes dessa cidade. Porque, se você continuar lendo Apocalipse 21, claro, tem a descrição da cidade, tem as colunas, tem as portas. Isso não é descrição simbólica, meramente. Tem um simbolismo, claro, mas você sabe que em Apocalipse a descrição simbólica e pictórica é para falar de algo real. Então, que essa cidade vai existir, e já existe, está preparada, isso é fato. Mas aqui também você percebe que se menciona os habitantes dessa cidade. Por quê? Porque no Novo Testamento, a igreja é a esposa de Cristo. A referência à esposa no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz lá em Efésios 5, que ele entregou a sua vida pela igreja, ele deu a sua vida pela noiva, da mesma forma que os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Também, segundo aos Coríntios, capítulo 11, diz claramente que a igreja é a noiva. Então, se a igreja é a noiva, e aqui se menciona que a cidade é que é essa esposa ataviada para o marido, isso nos leva a pensar também que aqui nós temos, claro, uma dupla abordagem e uma
delas seria também uma abordagem metonímica, ou seja, você percebe aqui uma metonímia, uma figura de linguagem, pela qual você, na verdade, para você entender a metonímia é até fácil quando você pensa na ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor, o que Paulo disse? Se alguém comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, você bebe o cálice ou você bebe o conteúdo do cálice? Você bebe o conteúdo do cálice. Porque, na verdade, quando você fala de uma metonímia, a metonímia é aquela figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter ela significação com alguma relação objetiva de contiguidade material, conceitual. Veja, talvez seja mais difícil entender essa definição, mas na prática, o que é a metonímia? Na prática, ela ocorre quando você toma, por exemplo, nós poderíamos citar aqui alguns exemplos, a matéria por objeto, a pessoa por coisa, o proprietário pela propriedade, o morador pela morada, que é o nosso caso aqui que eu vou explicar, a qualidade pelo qualificado, a causa pelo efeito, o símbolo pela realidade, o autor pela obra. Veja, o autor pela obra tem outro exemplo na Bíblia, em Lucas 16, 29, quando Jesus ali conta aquela história de rico e Lázaro. Lázaro, lá no Hades, ele diz para Abraão: Pai Abraão, manda avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse meu lugar que eu estou. Aí o que foi dito para ele? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ora, mas Moisés já não tinha morrido, e os profetas também. Aí se toma, claro, está se tomando o que aí? Está se tomando o autor pela obra. Quando se fala de Moisés, são os livros de Moisés. Quando se fala dos profetas, são, claro, os livros dos profetas, ou a profecia deles, que eram conhecidas naquela época. Da mesma forma que eu falei aqui da ceia do Senhor, se toma o continente pelo conteúdo, não é? O continente, que é o cálice, pelo conteúdo, que é o suco de uva, que está contido no cálice, que seria o continente. Então se toma o continente pelo conteúdo. No caso aqui da profecia de Apocalipse 21, claramente, quando a Nova Jerusalém é chamada de noiva, está se tomando, nesse versículo em particular, também a morada pelo morador. Porque a igreja vai ser a morada, a Nova Jerusalém será a morada da igreja. A igreja glorificada, que é a noiva do Cordeiro, ela vai morar nessa Nova Jerusalém. Só que a Nova Jerusalém, ela de fato, ela existirá, porque ela é descrita, tem todas as descrições ali, que se mencionam as colunas e tal, e os materiais, claro que se mencionam materiais conhecidos, porque não tem como descrever o céu. Quando se fala do ouro, quando se fala das pedras, daquilo que é precioso, e os metais e tal, as ruas, veja, tudo isso é para você saber que vai haver um lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor, onde Deus vai estabelecer o seu trono e nós vamos estar com Ele para sempre. Agora, Deus hoje, Ele está num lugar físico, sendo que Ele é onipresente, e que Ele não está restrito ao espaço. Nós não vamos ser onipresentes, é claro, porque a onipresença é um atributo exclusivo da deidade. Mas se nós vamos estar com o Senhor e desfrutando da presença dEle, significa que nós vamos estar no mesmo lugar que Ele, junto com Ele. Então a Nova Jerusalém, ela representa isso, esse lugar da nossa habitação. Agora, tentar descrever esse lugar, além do que está aí no livro de Apocalipse, isso que é difícil, né? Eu acho melhor nós aguardarmos, nós esperarmos, mas a minha resposta é de que aqui nós temos sim a Nova Jerusalém, ela é literal.
literal. O irmão fala que isso é uma estrutura física. Eu não vou chamar de uma estrutura física porque é outra dimensão. Nós vamos estar numa outra dimensão. Então, claro que nós temos a estrutura física para comparar, né? Nós vamos pensar no templo que nós conhecemos hoje, nós vamos pensar num prédio, nós vamos pensar numa cidade tal como conhecemos hoje. Só que esta é a nossa perspectiva nesse estado que nós estamos. Mas quando você pensa no estado eterno, claro, é outra dimensão. E aí você tem a profecia, então, de que a Jerusalém, ela desce do céu, né? A santa cidade desce do céu adereçada como uma esposa ataviada. Então você vê que a igreja aí também, ela, claro, vai habitar essa cidade, por isso que a cidade também é chamada de esposa, porque é uma referência mais propriamente à noiva habitando na presença de Deus para sempre, juntamente com o Senhor, na presença do Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 4, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Maravilha, meus irmãos, sempre instrutivo o pastor Ciro, né? Quero dizer para os irmãos que as perguntas que vocês estão fazendo aí, elas estão sendo registradas para que a gente possa responder nas próximas lives, né? Uma vez que nós temos o temário, e nós vamos ficar por aqui com essas 3 questões que já estão respondidas, porque essa próxima, ela demanda mais tempo, né, para poder explicar a respeito disso. Como os santos vivos de Apocalipse receberão corpos glorificados se já o arrebatamento ocorreu. Vamos falar a respeito desse tema, e também os salvos do Antigo Testamento serão arrebatados com a igreja ou com os salvos da tribulação? São questões que vão ficar para a nossa próxima aula. Quarta-feira que vem nós vamos retornar para retomarmos aqui o nosso temário. Pastor Ciro, com as suas considerações finais. Pastor Alex, eu queria aproveitar a oportunidade, se o irmão me permitir, para fazer uma menção rápida daquela nossa viagem. Não sei se o irmão lembra da viagem para Israel. Depois que começou a guerra lá, a gente não. Eu parei de avisar, porque a gente não sabe, né? Ali, desdobramento lá. Desdobramento. Mas eu estive conversando há poucos dias com o nosso querido pastor Marcos Steiger, da editora Chamada, e ele me disse que as coisas lá estão bem tranquilas no momento e que a viagem está mantida. E ele me disse, inclusive, que já tem ali um número bom, cerca de 60 pessoas deram nome, estão interessadas na viagem. Então, claro que dessas 60 pessoas, eu acredito que nem todas vão manter, porque não é uma viagem muito barata, é um investimento que nós fazemos, mas é um investimento para toda a vida, com certeza, porque quem faz uma viagem dessa, claro, vai ter um grande aprendizado. Imagina você ler a Bíblia depois de ter visitado a Terra Santa. É algo muito diferente, né? Então, os irmãos que desejarem fazer essa viagem, os irmãos mandem lá um e-mail, né, para viagem@chamada.com.br, que a editora Chamada em breve vai começar a fazer os anúncios aí com aquela divulgação mais sofisticada, né, com um cartaz bonito, e o evento, e a programação, e eu acredito que vai dar certo essa viagem aí, viu? Se Deus quiser, né? E se Jesus não tiver voltado até lá. Tá com certo? Certeza. Pastor Ercos, então, eu agradeço a oportunidade de participar dessa live de número 187, comemorativa, com né? certeza. Dos nossos 4 anos, né? Exatos 4 anos, porque começamos exatamente no dia 20 de março de 2020. E quem diria, né? Se lá para cá já ficamos 4 anos mais velhos. Ei, Jesus de Nazaré. Não parece, né? Mas a gente está cada vez mais chique. É verdade. Tá joia. Pastor, Deus abençoe ao irmão, também a sua família, aos nossos irmãos que estão conosco aqui. Deus abençoe também a vida de cada um de vocês.
a vossa família, o vosso ministério, que em tudo o nome de Jesus seja exaltado na vida de cada um de vocês. Quarta-feira, no Instagram, a partir das 22 horas, Instagram CETADB, né? Nós vamos fazer a transmissão ao vivo, online. E informar os irmãos que esta live fica gravada aqui no Instagram e amanhã ela será disponibilizada também no nosso canal CETADB no YouTube, de forma que você também terá a oportunidade de assistir isso, porque nós temos vários irmãos que não têm perfil no Instagram para assistir ela online e assistem depois lá no nosso canal CETADB no YouTube. Deus abençoe, mais uma vez, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Irmão Iago, você sempre é bem-vindo. Toda quarta estamos juntos aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.